No florescer e percurso deste mês dedicado ao estudo e meditação da Bíblia, somos convidados a deitar raízes profundas no livro de Josué, tendo como lema: O Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Meditemos os relatos deste profeta. Algumas informações importantes a respeito do livro de Josué podemos encontrar na introdução da proposta de meditação do livro de Josué, nos dada pela CNBB, intitulada Terra de Deus, Terra de Irmãos, segundo a qual é importante notar que o livro de Josué é o primeiro dos assim chamados livros históricos. O tema do livro é a posse da terra prometida e sua divisão entre as tribos de Israel. É bom lembrar que em Canaã já habitavam vários povos. A tarefa de guiar o povo é iniciada por Moisés e continuada por Josué. O livro narra os acontecimentos da conquista da terra entre os anos de 1300 a 1000 a.C. Sua redação final, porém, se deu muitos séculos depois, após o exílio na Babilônia. Até chegar à sua redação final, antigos relatos nascidos no ambiente da família, dos trabalhadores do campo, dos sábios, atuantes na corte do rei e dos sacerdotes em seus diversos santuários, foram transmitidos oralmente de geração em geração até a redação final. Nos séculos em que foram escritos e reescritos, até chegar ao texto que temos hoje. Foi importante o prêmio do rei Josias por volta de 620 a.C., quando houve uma reforma chamada de Reforma Deuteronomista, que procurou centralizar o culto no Templo de Jerusalém e definir o Deus Adonai como a única divindade nacional dos israelitas. Isso implicou a escrita e a revisão de muitos textos para dar apoio e legitimar o projeto da reforma. Continuemos meditando o capítulo 8 do livro do profeta Josué. Adonai disse então a Josué: Estende contra Rai a lança que tens na mão, pois vou entregá-la em tuas mãos. Então Josué estendeu contra a cidade a lança que tinha na mão. E ao estender ele a mão, os homens da emboscada saíram às pressas do seu lugar, correram, entraram na cidade, tomaram-na e apressaram-se em incendiá-la. Os homens de Rai voltaram-se para trás e viram, eis que a fumaça da cidade subia ao céu. Nenhum dentre eles sentiu-se com coragem de fugir para um lado ou para o outro, porque o próprio povo que fugia para o deserto se voltou contra os que o perseguiam. Vendo que os homens da emboscada haviam tomado a cidade e que a fumaça subia da cidade, Josué e todo Israel voltaram-se e atacaram os homens de Rai. Contra estes saíram os outros da cidade, de sorte que os homens de Rai ficaram no meio dos israelitas, estando uns de um lado e outros de outro lado. E estes os desbarataram, de modo tal que não restou nenhum sobrevivente nem fugitivo. Porém, ao rei de Rai, prenderam-no vivo e o trouxeram a Josué. Prenderam-no vivo e o trouxeram a Josué. Depois que Israel acabou de matar todos os habitantes de Rai, no campo e no deserto, onde os haviam perseguido, e que todos até ao último caíram ao fio da espada, todo Israel voltou a Rai e passou a população ao fio da espada. A totalidade dos que morreram naquele dia, tanto homens como mulheres, foi de 12.000, todos habitantes de Rai. Josué não retirou a mão que estendera com a lança até que tivesse dedicado ao anátema todos os habitantes de Rai. E Israel não tomou por presa senão o gado e os despojos daquela cidade, segundo a ordem que Adonai havia dado a Josué. Josué queimou Rai e a reduziu à ruína para sempre, um lugar desolado até hoje. Quanto ao rei de Rai, enforcou-o numa árvore, e ali ficou até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que tirassem da árvore o seu cadáver, lançaram-no em seguida à entrada da porta da cidade e levantaram sobre ele um grande monte de pedras que permanece até hoje. Josué então edificou um altar a Adonai, Deus de Israel, sobre o monte Ebal, como Moisés, servo de Adonai, havia ordenado aos israelitas segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés. Um altar de pedras brutas não trabalhadas pelo ferro, e nele ofereceram holocaustos a Adonai e imolaram sacrifícios de comunhão.
Ali, Josué escreveu sobre as pedras uma cópia da lei de Moisés, que este havia escrito diante dos israelitas. Todo Israel, com seus anciãos, seus escribas e seus juízes, estava de pé, de um e do outro lado da arca, diante dos sacerdotes levitas que transportavam a arca da aliança de Adonai, tanto os estrangeiros como os nativos, metade deles diante do monte Garizim e outra metade diante do monte Ebal, como havia ordenado Moisés, servo de Adonai, para dar em primeiro lugar a bênção ao povo de Israel. Depois Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra alguma de tudo o que Moisés havia ordenado deixou de ser lida por Josué na presença de toda a Assembleia de Israel, inclusive as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Meditação Bíblica, Seminarista José Paulo.